Oi, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a pré-história. Não é à toa que eu coloquei aí de fundo no nosso cenário a Caverna de Lascaux. A Caverna de Lascaux fica na França, é uma caverna de mais de 17 mil anos e ela abriga um dos maiores conjuntos de pinturas rupestres encontrados até hoje. Essa semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre pinturas rupestres em um próximo vídeo, mas hoje a gente vai falar um pouquinho desse termo pré-história. Por que pré-história? E a que período a gente está se referindo quando fala pré-história? Pré-história compreende o período desde o surgimento das primeiras espécies humanas, os hominídeos, até aproximadamente 6, 4 mil anos antes de Cristo. Mas, 4 ou 6 mil anos? Pois é. Quando a gente fala de pré-história, as datas são sempre muito flexíveis. Porque todo o estudo que nós temos de pré-história, sobre a pré-história, é baseado em hipóteses. Porque naquele período nós não tínhamos fontes, registros escritos realizados pelas pessoas que viveram no período da pré-história. Por isso, todos os nossos estudos são baseados nas interpretações, nas hipóteses criadas pelos historiadores e arqueólogos que se debruçaram sobre os vestígios pré-históricos. Isso não quer dizer, é claro, que essas hipóteses são falsas, não foram verificadas, estudadas, mas a datação e exatamente como esses primeiros seres humanos viviam tem algumas discussões, né? Calcula-se, imagina-se por meio desses vestígios que eles viviam da maneira que nós conhecemos, que nós estudamos, mas os vestígios estão sendo constantemente descobertos e essas novas versões sobre como eles viviam estão sendo criadas. O termo pré-história também está relacionado a isso. Até o início do século XX, os historiadores acreditavam que era impossível fazer história, registrar a história sem fontes escritas, sem documentos escritos. Mas, ao mesmo tempo, era impossível negar tudo que os vestígios arqueológicos mostravam que havia acontecido na história da humanidade antes da invenção da escrita. De maneira que esses historiadores acabaram denominando esse período de tudo que havia acontecido antes do início, né, da escrita, de pré-história. A partir do século XX, a partir de 1930, principalmente, os historiadores da escola de análise perceberam que as fontes históricas eram muito mais amplas, que era sim possível fazer história, buscar interpretações para a história a partir de fontes que não fossem escritas, como as pinturas rupestres, como objetos, como vestígios arqueológicos, como relatos de pessoas, né? Era possível registrar uma história a partir de documentos que não fossem escritos. Então, esse termo pré-história caiu por terra, porque novas fontes históricas passaram a integrar o trabalho do historiador. É claro que quando você abrir o seu livro de história, muito provavelmente você encontre o termo pré-história. Ele é muito comum, ele é utilizado pelos professores, pelas pessoas, pelos alunos, é muito comum. Mas é importante a gente saber que a forma adequada, a forma ideal para se referir é o modo como esses seres humanos, como viviam esses primeiros seres humanos.
porque esse termo pré-história é resultado de uma maneira que se acreditava, né? A única maneira que se acreditava fazer a história antigamente. E essa ideia, já desde 1930, foi superada pelos historiadores e hoje a gente sabe que diferentes fontes históricas podem fazer parte do trabalho dos historiadores. Tá bem? Olha só, eu vou colocar o link aqui da caverna, né, da visita virtual à caverna de Lascaux. Aproveita a quarentena e vai lá dar um pulinho na França, conhecer a caverna de Lascaux. Beijo da Pro, não deixem de assistir a próxima aula que vai falar um pouquinho sobre as aventuras dos seres humanos no período paleolítico, o primeiro período aí da pré-história. Tudo bem? Beijo da Pro, a gente se vê na próxima videoaula.